estamos juntos aqui falando sobre comportamento e espiritualidade. Hoje vamos falar de um assunto que todos nós temos todos os dias, alguns esquecem, outros lembram bem, que é o sonho. Nós temos o sono e o sonho. Como são os seus sonhos? Povoados de tormentos, povoados de experiências interessantes, são difíceis de decodificar. Como você se relaciona com seus sonhos? Você não dá importância, é o que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, vamos dar aqui os nossos recados. Se você quiser participar do programa, você liga no telefone 0800 979 5011 ou 2457 7000. Você também pode entrar pelo WhatsApp. O telefone é o 979 66 40 36 ou 996 43 38 27. Participar do programa Desafios e Soluções. E olha, agora, no final do mês, vai haver um evento que é o aniversário de 17 anos do Clube Amigos da Boa Nova. Você sabe que os sócios do Clube Amigo da Boa Nova ajudam em todo o trabalho que é realizado aqui. Você pode se tornar sócio ligando no telefone 0800 12 18 38 ou 24 56 7109. Então, este evento que vai acontecer é no Dia Internacional da Amizade, 30 de julho, das 9 às 13 horas. E você é o nosso grande convidado com o aniversário do Clube Amigos da Boa Nova, 17 anos. O evento será realizado no anfiteatro da UNG, Universidade de Guarulhos, e contará com palestras de Adão Nonato, João Lourenço e apresentação especial da peça de teatro Histórias Marcantes de Chico Xavier. Vale a pena, sem dúvida. Adquira o seu ingresso no telefone operadora 11 24 58 32 14 ou acessa o site www.mundomaior.com.br. Então está aí o convite para esse grande evento agora de julho. Então vamos falar um pouquinho dos nossos sonhos. Bom, aqui nesse livro belíssimo de Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, vale a pena, aqui está, vale a pena, ele faz um estudo bastante aprofundado de vários assuntos, de comportamento, espiritualidade, obsessão espiritual, sono, sonho, desencarnação, tudo isso. Ele vai dizer o seguinte: assim que o corpo adormece, e às vezes mesmo antes do sono total, afrouxam-se os liames, os laços que atam o espírito à matéria, e ele se desprende parcialmente, rumando para os lugares e pessoas aos quais se vincula. Quer ver que interessante? Muitas vezes, quando nós estamos adormecendo ou estamos voltando a acordar no dia seguinte, nós escutamos vozes, escutamos barulhos que são extrafísicos, que não são do físico, porque você acorda e fala, mas não tem nada aqui que motive esse barulho. É que fora do corpo, ou semidespendido do corpo semi-separado, o indivíduo tem o que Allan Kardec chama da dupla vista, né? Ou ele ouve o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele poderia, por exemplo, estar conversando com um parente ou um amigo desencarnado, ou um desafeto, fora do corpo, batendo boca ou conversando, e ele vai voltando, vai despertando, ou tem algum barulho também físico que faz ele despertar, então ele fica dividido entre o mundo espiritual e o mundo físico, ele fica entre lá e cá, né? Então ele pode ainda escutar algumas coisas. É muito comum isso. Bom, então como ele está falando aqui, quando afrouxam os laços entre o corpo e o perispírito, o indivíduo se desloca, ele sai do corpo físico, né? Então aí está havendo o desdobramento ou a projeção da consciência no mundo espiritual.
Graças a essa movimentação, quando retorna ao domicílio carnal, traz as impressões e lembranças que imprimem no cérebro, constituindo-lhe o complexo capítulo dos sonhos. Então, desse material que ele traz da vivência extrafísica, muitas coisas ele pode pensar que são sonhos, mas são desdobramentos. E pode ter componente de sonho. Por exemplo, ele pode voltar ao corpo e continuar dormindo, e ele cai no processo psicológico do sonho de ficar pensando o que aconteceu no dia seguinte, ou sobre o tema que ele viu fora do corpo. Aquilo pode causar, por exemplo, um pesadelo, se ele esteve numa região inferior, né? Ou um sonho bom, se ele esteve numa região boa. Então ele pode sonhar coisas boas, porque aquela vivência extrafísica é motivadora de boas reflexões. Então ele tem um sonho bom. Quando é motivadora de coisas ruins, ele vai ter o pesadelo, ok? São possibilidades que acontecem conosco. Vamos ver aqui. Bom, parcialmente liberto pelo sono, o espírito segue na direção dos ambientes que lhe são agradáveis durante a lucidez física, ou onde gostaria de estar caso lhe permitissem as possibilidades normais. Então veja bem, ele vai estar no extrafísico aonde ele gosta de estar quando ele está no mundo físico. Ele vai ser atraído pelos mesmos interesses. Então, o indivíduo que, por exemplo, está fazendo um curso técnico, um curso universitário, que ele está muito entretido nos estudos dele, nas pesquisas, ele pode sair fora do corpo e ir para uma biblioteca. O indivíduo que está angustiado vai dormir, ele está com uns problemas que ele não consegue resolver, e ele tem tendência a beber, ele pode ir para um bar, para um boteco, beber ou participar da bebida de pessoas que estão naquele lugar, que é a referência dele, que é aquilo que atrai ele, né? Porque toca aos interesses dele. Olha o que ele fala aqui. O espírito segue na direção dos ambientes que lhe são agradáveis durante a lucidez física. Então, o que você gosta de fazer? Você provavelmente vai para esses ambientes. É muito comum pessoas que trabalham no centro espírita dizerem que estiveram na noite anterior lá no centro trabalhando à noite. Eu já me vi algumas vezes na casa que eu trabalhava com ligação espírita. Às vezes eu me via trabalhando lá, ou numa casa diferente, talvez fosse extensão daquela casa, né? Isso há algum tempo atrás, já faz tempo que eu não tenho esse tipo de sonho. Mas quer ver que interessante? Tem um caso em André Luiz de uma mulher que está discutindo com o marido e ela tem certeza que o marido está traindo ela. E o que acontece? A mulher que está traindo, a traidora, o caso, onde ela está, ela sai fora do corpo, como a mulher mencionou que ele está tendo um caso, então, de alguma forma, aquela mulher, o caso foi atraída, foi evocada. Então, ela aparece lá na casa, André Luiz diz que ela aparece lá na casa querendo saber o que está acontecendo. Ela está fora do corpo, ela saiu do corpo lá onde ela está. À noite, na hora de dormir, a esposa traída sai fora do corpo e a mulher, que é o caso, também sai fora do corpo e elas se encontram. Elas se encontram e começam a discutir, a brigar por causa da traição, né? E aquela que é o caso, ela fala que não vai abrir mão dele, que é o amor dela, etc. Bom, aonde eu queria chegar? Que elas estão fora do corpo e elas acabam se encontrando por causa do interesse mental de uma conversar com outra do caso que está acontecendo. Percebe? Então, nós somos atraídos para onde os nossos interesses no nosso cotidiano nos atraem, nos chamam. Percebe? Você quer ver uma coisa que acontece com algumas pessoas? O indivíduo, ele disciplina a sua sexualidade ou evita a sexualidade e acaba tendo sonhos
de tema sexual. E a pessoa fala, mas não é possível, eu tento me controlar, eu tento me disciplinar e fora do corpo. Aí que está, dentro do corpo você pode ter um valor, um pensamento a respeito da situação. Fora do corpo pode haver espíritos que sabem que você está com alguma dificuldade nessa área e eles vêm te provocar. E aí você se vê fora do corpo tendo sonhos com relação a sexo, percebe? Quantas pessoas durante o sono, que elas estão dormindo e saem fora do corpo, vão para o ambiente de trabalho e se veem fazendo lá suas atividades, não é? Eu lembro que uma pessoa deu uma declaração uma vez que ele trabalhava numa grande loja de departamento e ele era faxineiro, ele estava limpando à noite, não é, determinada sala e ele viu um homem sentado lá numa mesa e ele estranhou, aquela hora todo mundo já estava fora, só tinha o pessoal da limpeza. E ele vai perguntar para o chefe dele, tem uma pessoa lá, e a hora que voltaram não estava mais. E aí foram ver no quadro dos diretores da empresa, estava lá a fotografia do homem. Então, este homem, fora do corpo, ele foi lá resolver as pendências que tinha e foi visto, né? Então, é um fenômeno de clarividência ou de vidência, ou de semimaterialização. Não sei se o homem se materializou a ponto de o rapaz da limpeza vê-lo, né? Mas é um fenômeno mediúnico. Mas para ver como as pessoas saem fora do corpo. Bom, deixa eu só ver aqui no Facebook, de compartilhar para entrar no meu Face, né? Para outras pessoas também acompanharem de lá. Então, deixa eu ver aqui, que já vai estar, publicar, então já está disponível, algumas pessoas podem ver. Deixa eu ver aqui se tem algum recado, está tudo bem, faltam 18 minutos, tudo bem, estou de acordo. Bom, então acontece isso, o indivíduo sai fora do corpo e vai atrás dos seus interesses. Seria interessante, então, nós começarmos a pensar bem o que queremos fora do corpo quando vamos dormir. Então, quando você está lá com a cabeça no travesseiro, você está pensando em quê? Está brigando mentalmente com alguém? A tendência de você encontrar esse alguém, se ela estiver no mesmo nível que você, de interesses, vai ser muito grande, né? Se você ficar xingando uma pessoa, ruminando ideias, isso daí é evocativo. O que é evocativo? Você chama a pessoa. E pelo pensamento é muito rápido. Quando você pensou na pessoa, o pensamento já chegou lá. Se você está falando mal dela nas ruminações pessoais, ela se sente provocada e ela vem tirar satisfação, não é? Então nós temos que pensar o que vamos refletir na hora de repousar. Então, por exemplo, eu dou sugestão. Você que frequenta o centro espírita e às vezes tem sonhos perturbadores, se imagina indo para o centro espírita que você trabalha, ou coopera, ou frequenta, se veja entrando no ambiente, senta lá numa cadeira do salão, ou na sala de passe, se veja dentro do centro, para isso servir de autossugestão para você procurar aquele ambiente. Ou se veja no ambiente da natureza, na praia, num campo, ou na casa de pessoas queridas, ou se imaginar que você está numa universidade espiritual, fazendo cursos, etc. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Bom, em tal circunstância, pode viajar com os seres amados que reencontra além da cortina carnal, participando dos seus estudos e realizações, aprendendo lições que lhe ficarão em germen, penetrando inclusive nos registros do passado como do futuro. Olha que coisa legal. Você já imaginou você sair fora do corpo, encontra amigos, parentes super queridos, super legais com você, ou instrutores, e eles levam você para uma universidade espiritual, para um ambiente de trabalho bastante diferenciado, diversificado, onde você vai aprender muitas coisas, e você volta de lá enriquecido com ideias novas? É o que pode acontecer. Então depende dessas escolhas. Agora veja, não é somente chegar à noite e fazer a escolha, se o indivíduo passou o dia pensando coisas negativas.
Porque o que acontece? Aqueles condicionamentos, aquelas fixações do dia, elas predominam. Não é meia hora antes de dormir que você vai mudar tudo. Então, o nosso dia tem que ter uma certa coerência no desejo de buscar as coisas boas. Bom, aqui ele fala penetrando, inclusive, os registros do passado como do futuro. Quando nós estamos fora do corpo, nós poderemos ter acesso a coisas que já aconteceram no passado, numa vida anterior, na vida espiritual. Como o indivíduo pode ter premonição, né? Conhecimento do que vai acontecer, como Allan Kardec vai tratar na sua obra. A gente poderia chamar isso de profecia, é o nome que se dá em algumas religiões, né? Para nós é premonição, ou retrocognição, ou pré-cognição. Pré-cognição e premonição é a mesma coisa. Pré-cognição é o nome que a parapsicologia utiliza, e retrocognição é a mesma coisa. Lembrar de coisas do passado, né? Pré-cognição é ver o futuro. Então, o indivíduo fora do corpo, ele pode acessar informações. Aliás, Joana de Ângeles fala em um dos seus livros que o indivíduo pode ir à cidade espiritual de onde procede e até ter acesso à ficha da sua programação reencarnatória. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui o tempo e como que nós estamos aqui de participação. Se tem alguma pergunta, deixa eu ver aqui no Facebook. Facebook eu tenho que atualizar para ver se aparece pergunta. Então, deixa eu ver aqui. Não, ainda só tem os participantes. Continuando. Disso decorre a aquisição de informes que desconhecia, como pode prever fatos por vindouros, dando margem às retrocognições e pré-cognições. Informes que o indivíduo desconhecia. Às vezes, algo que pode acontecer com algum parente, alguma coisa na área profissional, na área da saúde, são informações. O indivíduo ele tem uma intuição de que sabe de alguma coisa sobre um assunto que ele está vivenciando, né? Ele pode ter recebido orientação espiritual sobre aquilo lá. Bom, nem sempre, porém, as viagens em corpo espiritual durante o sono levam aos ambientes de felicidade e progresso, onde se cultiva o bem e o bom e o belo. Nem sempre. Depende do que nós falamos anteriormente, do que o indivíduo está pensando no seu dia. Agora, uma curiosidade, eu falei uma vez com uma pessoa que ela saía muito fora do corpo, é que às vezes a pessoa tem uma experiência extrafísica. Digamos que 5 minutos da experiência extrafísica pode equivaler a 1 hora do nosso estado de lucidez. Por quê? A intensidade, a multiplicidade da experiência extrafísica é muito grande, porque o indivíduo está fora das restrições do corpo físico. Então, ele pode ter acesso a experiências, uma quantidade muito grande de informações, de experiências, que o cérebro não suporta, né? No cérebro é mais complicado de a gente reter algumas coisas, e fora do corpo é mais fácil. Por nossa mente espiritual, né? Deixa eu ver aqui, nós estamos já terminando o bloco, vamos ao intervalo. Então nós vamos ao intervalo e já voltamos, até mais. Bom, aos amigos que permanecem aí no Facebook, eu estou fazendo sugestões de leituras. As leituras, os livros são os mais diversos. Mas me chamou a atenção esse livro, Justiça Divina, do Chico Xavier, por Emmanuel.
O que é legal aqui, você que está lendo o livro Céu e Inferno, é o que ele diz aqui. Deixa eu ver onde que está. Quando a gente quer, não é? Às vezes não aparece. Olha só, é um estudo e dissertação em torno da substância religiosa do livro O Céu e o Inferno. Eram das reuniões públicas que Chico Xavier tinha e que eles foram gravando todas as mensagens e formaram uma coleção de livros muito interessantes. Deixa eu ver se eu pego aqui para falar. Olha só, faz parte dessa série de estudos os livros Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns e O Espírito da Verdade, que eram dessas reuniões públicas e eles foram gravando, e aqui tem mensagens diversas de vários espíritos. Então está aqui, Justiça Divina, do Chico Xavier. Todos os livros dele vale a pena nós lermos, né? Agora, com referência mais interessante. Veja, nesse livro aqui ele vai falar da lei de causa e efeito, Justiça Divina. Então, para quem quer aprofundar este assunto, que eu acho muito importante para nós entendermos bem a nossa vida, saber que a contabilidade divina é muito justa, que não existe sofrimentos indevidos, que não existe injustiça. Ao contrário, existe a justiça divina que nos ajuda no processo evolutivo de acordo com as nossas ações no mundo e na vida espiritual. Bom, nós estamos já para voltar e eu tenho algumas perguntas que eu vou responder no programa, não só no Facebook, na TV Mundo Maior também. Muito bem, estamos de volta, hoje falando sobre sono e sonho. Antes disso, eu tenho aqui algumas participações no Facebook. Deixa eu entrar aqui, vamos ver. A Vera. Meu marido sempre tem uns problemas de gritar, xingar e às vezes até me socar. Eu falo com ele e procuro acalmá-lo. No outro dia, ele não lembra de nada. Ele é médium numa casa espírita. Como posso ajudar? Olha, isso acontece, já aconteceu comigo também. Outro dia eu caí da cama num sono que na verdade era uma perseguição espiritual. Eu caí da cama. Bom, o que acontece é orar antes de dormir, né? Se preparar, fazer tratamento espiritual. Se for provavelmente, né, pelo teor da situação, é alguma perseguição espiritual. Neste caso, eu não vejo como um sonho psicológico, que aí eles são mais brandos, são mais suportáveis. Quando se trata de uma perseguição espiritual, hora que nós estamos fora do corpo, né, existe mais intensidade, tem mais emoções na situação. Então, nesse caso aí, tem que fazer tratamento espiritual e se preparar antes de dormir, que eu também estou procurando fazer. Depois aqui, outra ouvinte diz, em sonhos, vou várias vezes ao mesmo lugar, faço o mesmo caminho, vou procurar a mesma casa e as pessoas que estão dentro me aguardam, mas nunca as vejo e não sei o que vou fazer lá. Você pode falar algo? Muito agradecido. É a Ildaci. Olha, Ildaci, quando nós temos pendências, coisas não resolvidas, a mente tenta resolver. Quando se trata de sonho, mesmo psicológico, por exemplo, pendências do nosso dia que não foram resolvidas podem ser resolvidas no sonho, não é? Aliás, uma das definições do sonho na psicanálise seria que o sonho tem a finalidade de não atrapalhar o sono. Então, são
fenômenos psicológicos, psíquicos, que vai permitir que o indivíduo continue dormindo. Bom, é uma das definições, né? Tem várias. Às vezes pode ser alguma coisa de vidas passadas, onde você tem lembrança de lugar que você ia e não consegue mais ir por algum impedimento. Às vezes a gente não consegue entrar numa cidade espiritual. Outro dia eu estava vendo, o indivíduo estava fora do corpo e ele não conseguia avançar. Isso sim, foi no livro Memórias de um Suicida. Ele não conseguia entrar, o médium vinha de Portugal, tentava entrar na cidade espiritual, Maria de Nazaré, e não conseguia, porque os benfeitores não permitiram, por vários motivos, né? Então, às vezes, você pode querer voltar num ambiente conhecido e não pode entrar, né? Quer uma sugestão? Anota tudo o que acontece e com o passar do tempo você vai relendo, que as coisas vão se encaixando e pode ser que fique mais claro para você. E peça também para o seu mentor te ajudar a entender o que está acontecendo, ok? Que mais? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu fazer a atualização. Estou entrando aqui. Bom, não, vamos voltar para o livro. Bom, então nem sempre, como nós vimos anterior, as viagens espirituais são legais. Mais facilmente em razão do hábito dos pensamentos ultrajantes, feceninos e brutais, os espíritos que se comprazem com semelhante paisagem moral arrebatam o encarnado e levam-no aos redutos do crime e da perversão, onde se lhes ampliam as percepções negativas. Então, olha só, quando o indivíduo vai, então, para essas regiões inferiores, arrastado por espíritos maldosos que ficam no nosso encalço, que muitas vezes são os obsessores, pode levar o indivíduo nesses redutos de crime e perversão, né, onde vai ampliar a percepção da negatividade. E não só isso, às vezes o indivíduo é hipnotizado. Eu lembro de um caso de André Luiz, está no livro Libertação. André Luiz com o benfeitor estão lá na região inferior, que eles vão fazer um trabalho lá de assistência, e ele ouve duas desencarnadas, maldosas, perversas, conversando com uma mulher. E eles estão arquitetando um plano de levar o marido dessa mulher encarnada a uma tal situação que venha beneficiar esse grupo de malfeitores. E essas duas malfeitoras estão conversando com essa mulher, como que impondo, como que hipnotizando ela sobre a questão que eles vão fazer, né? E a mulher encarnada, ela quer fazer o mal para o marido mesmo, para atender o interesse do grupo deles lá. Então, é o que ele está falando aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, né? O indivíduo pode ser levado para essas regiões inferiores e ser induzido a determinados comportamentos, até como ele vai falar aqui. Outra coisa que eu lembrei, em um dos livros do Divaldo, diz o benfeitor espiritual que muitos desses espíritos maldosos levam programadores de jogos de computador para essas regiões inferiores e incute na cabeça deles fazer jogos de computador tratando sempre do tema da morte, do sofrimento, de perseguições, de tiros, etc. Para quê? Para perturbar as crianças, para aliená-las da vida ou gerar tormentos em suas cabeças. Espíritos maldosos fazem isso. Veja que a maioria dos jogos são de morte, de tiro, de perseguição, etc. Então, o indivíduo pensa que ele está dormindo, está numa boa, não está acontecendo nada. Não, está acontecendo muitas coisas fora do corpo. Depende da direção que você dê à sua conduta. Deixa eu ver aqui se apareceu alguma pergunta. Bom dia. Alguns que eu tenho acontece, sonho, né? Então isso daí é premonição. Você pode antever um pouco o que vai acontecer no futuro. Isso é precognição, isso acontece. Então veja lá nos livros de Allan Kardec ou de parapsicologia. Parapsicologia estudou muito precognição e retrocognição. Bom, então voltando aqui.
inspiram-se ali naquelas regiões de vandalismo e promiscuidade psíquica e depois trazem para o comportamento diário as aberrações que buscam nessas regiões. Você já acordou se sentindo perturbado? Como que é essa perturbação? Os pensamentos ficam confusos, junto com o sentimento de mal-estar, de perturbação, de confusão, de medo, de insegurança, apreensão, o sentimento de que coisas ruins vão acontecer. É isso aí. Provavelmente você esteve numa região inferior, você acaba assimilando, incorporando aquelas energias pestíferas dessas regiões, ou algum desencarnado maldoso obsessor pode ir na sua casa durante o sono e te perturbar e jogar energias pestíferas no seu corpo espiritual, onde você vai sentir o seu corpo todo lento, cheio de mal-estar, de pessimismo. São influências negativas que nós podemos sofrer. Então, olha só, tem mais, olha bem. Crimes vergonhosos e programas vis são consertados nesses ambientes espirituais que pululam nas cercanias da Terra. Aí você veja, você pai, você mãe, a importância de conversar com seus filhos. Alguns pais dizem, olha, quando os meus filhos tiverem idade, eles escolham a religião. Mas enquanto você tem uma religião e eles não têm, passa para eles. Porque foi combinado isso na vida espiritual, de você dar valores espirituais para os seus filhos. Se o seu filho vai dormir assistindo estes jogos de destruição, de morte, de tiros, você acha que ele vai para onde? Se você assistir programas de matança, de morte, catástrofe, hora que você vai dormir, você vai para onde depois do corpo? Para regiões elevadas? O seu estado está todo alterado, você está cheio de energia perturbadora. Né? Então, fazer uma leitura edificante, fazer uma prece, cultivar esse hábito para que o indivíduo possa aproveitar a sua estada fora do corpo para crescer. Você imagina que nós passamos 1/3 da nossa existência dormindo, fora do corpo. E se você estiver fora do corpo participando de cursos universitários, de cursos diversos de espiritualização para melhorar a sua existência? Vai ser muito melhor, não vai? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma informação, deixa eu atualizar aqui, está tudo bem. Vamos lá, eu tenho aqui mais pergunta. Olha só, Ana, nos meus sonhos parece que estou consciente. Se não, no nosso faço algo que não condiz com minha realidade, ou do que é certo ou errado. Eu digo no sonho, para mim mesma, que não gosto daquilo, e digo, não dá para entender direito, e digo, vou acordar, e acordo. Tenho os mesmos sonhos, e o sonho que parecem continuar algumas vezes. Algumas pessoas se chama de sonho lúcido, o indivíduo lembra do sonho. Tem gente que volta a dormir e ele ressonha, não é? Porque ele passa na mente dele como foi o sonho e ele dá um desfecho diferente. Agora, aqui a nossa ouvinte, olha, saiu, deixa eu ver aqui se eu trago de volta, que saiu da tela o que a nossa ouvinte estava perguntando. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se aparece. Não, eu perdi o acesso às imagens. Deixa eu tentar atualizar aqui. Não, depois eu respondo, tá? Eu perdi a imagem. Bom, o indivíduo, então, ele pode acordar e voltar a sonhar, se sentir perseguido. Então, está acontecendo alguma coisa que precisa terminar, ainda não teve um desfecho, né? Mas nós vemos aqui, então, que muitos crimes são planejados na vida espiritual. Nós não temos ideias de quantos espíritos influenciam
pessoas a matarem o outro, a bater o carro, a um médico errar numa cirurgia, né? Os desencarnados estão aí em todos os lugares. O indivíduo que tem sintonia com esses espíritos, que está arquitetando uma ideia, logo que ele começa a pensar, ele começa a planejar que vai cometer um crime, ele atrai espíritos malfeitores que vão incrementar as suas ideias, né? E vai arranjar um jeito de dar um desfecho naquela situação. Olha só, urdem-se ali obsessões e vinditas em clima de perversidade, sob o comando de mentes implacáveis que ditam as normas de ação para que se cumpram os planos nefastos. O indivíduo encarnado, ele cumpre aquilo que ele foi hipnotizado fora do corpo, ou sugerido. Olha só a gravidade da situação. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, porque eu quero falar também, nós estamos com 5 minutos para terminar o programa. Deixa eu ver se voltou aqui a página que nós estávamos do Facebook, que tinha desaparecido. O que acontece? Realmente ficou fora do ar aqui. Bom, eu quero pegar aqui algumas colocações positivas, não só as negativas, tá? Então, olha só. O inverso também se dá a miúde, quando o homem aspira aos ideais de enobrecimento da humanidade, tornando-se instrumento dos promotores da evolução no mundo. Olha que bacana isso. Você pode ajudar os benfeitores fazendo coisas boas. As suas horas de sono são aproveitadas para engrandecimento dos ideais, amadurecimento das aspirações, enriquecimento dos planos do bem. E pelo fato de ter mais aguçadas as faculdades da alma, encontra ímpares satisfações nesses colóquios e visitas, graças aos quais se encoraja e felicita, podendo levar os labores adiante com alta dose de valor, que aos demais surpreende. O indivíduo nessas regiões, em contato com os benfeitores espirituais, são preparados, são orientados, e quando eles voltam, eles têm uma garra muito grande de levar avante aqueles projetos. Aliás, eu estou falando isso no livro Reencontro com a Vida, do Divaldo Pereira Franco, que na próxima segunda eu vou falar no programa de obsessão espiritual. Quando o indivíduo visita essas regiões elevadas e sai de lá super fortalecidos nos seus projetos. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Tem um telefonema, pois não? Bom dia. Bom dia, o seu nome? Maria, Vila Fátima. Bem-vinda, Maria, pois não? Então, é sobre os sonhos, né? Eu vou ser bem rápida. A maioria dos sonhos que eu tenho é com ônibus. Eu ando de ônibus, me perco do ônibus. Mas um que eu tenho mais é que, como você falou que a gente vai trabalhar, eu sou cozinheira. Então, eu estou sempre sonhando que eu estou cozinhando, lavando, passando pano. Eu falei, não é possível que eu trabalho o dia inteiro, eu vou trabalhar de noite. Será que é Para verdade? de fazer isso, Maria. Vai fazer outra coisa fora do corpo. Às vezes eu sonho com a espiritualidade, né, também. Que uma vez eu sonhei que eu estava abraçando meu pai e tinha uma mulher assim perto. Meu pai já tem quase 50 anos que desencarnou. Aí ele estava com as roupas que ele usava, né? Aí eu abracei ele e ele estava meio bobo, né? Aí a mulher falou assim, olha, ele está meio dementado, mas ele vai ficar bom. Então, às vezes eu tenho sonhos assim, sabe? Sim. Mas a maioria mesmo é de trabalhar e ir com ônibus. Então, às vezes são preocupações, Maria. Às vezes você fica pensando muito naquilo. Às vezes até inconsciente, uma coisa não resolvida leva você a fazer o que você não quer. Mas olha, faça prece. Durante o dia, quando você lembrar, você pode falar, puxa vida, hoje à noite eu quero visitar o meu pai ou a minha mãe. Eu quero visitar uma cidade espiritual. Pense em coisas boas para quando chegar à noite, aquilo já está na sua mente trabalhando. E faça a oração. Como você falou, né? Não adianta pensar meia hora antes, né? Não adianta. Durante o dia você já se prepara. Tá bom. E faça a sua oração antes de dormir, tá bom? Tá bom, obrigado. Hein? Obrigado a sua participação. Uma ouvinte aqui que ia fazer pergunta também falou, às vezes eu faço no sonho o que eu não quero fazer durante a vigília.
Sabe o que acontece? É que no estado de vigília, assim acordado, nós temos um desejo, pensamos alguma coisa, temos determinados valores que fora do corpo podem mudar um pouco. Não é que muda totalmente os valores, mas alguns interesses podem mudar. Então, por exemplo, dentro do corpo você pode ser cheio de regras. Você pode dizer como fala a psicanálise, tem um superego muito forte. Você é cheia de regras, de inibições, etc. Fora do corpo você pode se liberar. Você pode se permitir fazer coisas que no corpo você não faria, né? É um problema psicológico para ser resolvido, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Nós estamos com 5 minutos, não é? É isso mesmo? Deve ser. Deixa eu ver aqui. Bom, conforme ocorre no fenômeno da morte, no qual a consciência passa por um torpor, perturbação que é variável de acordo com as conquistas de cada um, a lucidez durante o sono, olha só, durante o sono, fora do corpo, nas experiências oníricas está a depender da densidade vibratória das emoções com que se pauta a vida no cotidiano. Como que nós estamos no nosso cotidiano? Então, olha, tem muitas vezes que na vida, no dia a dia, vivem alienadas de si mesmas, vivem no mundo da lua, em devaneio, está fazendo algumas coisas, mas está distante mentalmente, então ela não está tendo lucidez. Então, procura ter lucidez no seu cotidiano, nas coisas que você faz, para você continuar com essa lucidez fora do corpo. Então, por exemplo, você está fazendo aí a sua atividade, fala com você, agora estou digitando no computador, né? Se presentifica, agora eu estou fazendo isso. Se você percebe que está digitando, está em devaneio, volta para o computador, volta, fala para você, volta, agora eu estou digitando. Então, são meios de você se perceber consciente do que está fazendo e sair do devaneio. Por exemplo, você está no ônibus, de repente você percebe, faz meia hora que você está pensando numa coisa que aconteceu há tanto tempo atrás, está em devaneio. Se traga de volta. Opa, deixa eu trazer de volta. Tem alguém no telefone? Quem que é? Olá? Oi. Oi, o seu nome? Carlos. Pois não, Carlos, bem-vindo ao programa. Olha, quem está falando? É Mário. Ô, Mário, é que aqui no rádio está uma coisa, é gravação, é? Não, é ao vivo. Você deve estar escutando um outro... É o seguinte, o que eu queria passar para você é que eu estava na hora de dormir, eu cheguei do Santo Espírita, né? Sim. Aí era umas 11 horas, tal, acho que nessa época eu estudava, fazia curso, não sei. E aí eu deitei, eu morava sozinho e tal. Na hora que eu deitei, eu peguei em sono, entre aspas, assim, eu peguei no sono, mas só que eu fiquei dentro do corpo. Eu fiquei vendo dentro do corpo para fora, vendo tudo que estava acontecendo. Eu vi 3 pessoas passar pela parede, entendeu? Sim. Aí elas passaram, eram dois caras e uma mulher, dois moços e uma mulher. E aí eles vieram assim, começaram a andar em minha volta. Aí falou assim, vamos mexer com ele, tal, não sei o que. A moça pegou e foi até os meus pés e começou a mexer nos meus pés, coçar meus pés. E eles ficaram em volta. Aí eu comecei a mentalizar energia, né? Mentalizar os mentores e tal, pessoal que eu acredito que trabalhem comigo, não sei. E aí, de repente, eles foram levados assim, para outro ambiente, entendeu? Eu percebi que eles desapareceram, já viu? Certo. Então, eu queria saber mais ou menos como que é isso. Então, quando você deitou, você provavelmente saiu fora do corpo e aí você tem a vidência espiritual. Aí você vê as entidades entrando, as pessoas que estão perto, provavelmente são entidades que queriam te perturbar, e isso é natural, é um fenômeno de desdobramento e você tem a vidência. Entendeu? Ele está escutando a rádio. Ok, obrigado a sua ligação então, tá? É que nós estamos também a 2 minutos para terminar o programa. Então isso acontece, muita gente sai fora do corpo e vê pessoas na sua casa que ele se espanta. Ou vê o corpo dele dormindo lá, a pessoa pode se assustar, porque é uma coisa inusitada, não é usual, não é comum acontecer. Então imagina, você levanta, você olha no corpo, você olha na cama, seu corpo está lá. Quer ver uma outra coisa interessante que acontece? A pessoa está na frente da televisão,
ela dorme e sai fora do corpo, e ela às vezes vai desligar a televisão e a mão dela passa sobre a televisão. Ela não percebeu que ela estava fora do corpo. Aí ela volta no corpo correndo, porque a emoção, o susto faz com que ela volte ao corpo, né? Um lugar de segurança. Bom, gente, terminou o programa. Agradeço aí a participação de vocês. O livro que estudamos foi Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda. Você pode escutar os outros programas Desafios e Soluções no site da Boa Nova e também da TV Mundo Maior, os programas anteriores gravados, ok? Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana e até o próximo encontro.